Bom dia, boa tarde. Nossa live de número 58. Hoje tá fazendo um sol, finalmente o tempo tá um pouco melhor, né? Então eu tô testando aqui, ver se vai ficar melhor o som com o fone de ouvido. Vocês que estão entrando aí, vão me contando como é que tá o som, por favor, para saber se fica melhor assim, porque às vezes tem interferência de sons ali de fora. Vão me contando enquanto vocês vão chamando as pessoas, vão mandando coraçãozinho pro Instagram chamar mais pessoas para essa live. Tá bom assim, Michele? Tá, obrigada. Então, gente, nós falamos ontem e antes de ontem sobre o pertencimento, né? Michele, quero te agradecer desde já, que ontem tu fez a prece de encerramento lá no grupo, né? Obrigada, Cleci. Ontem, por 2 vezes, o meu notebook desligou e não sei se é alguma proteção da tela, que eu fiquei um tempo sem mexer. Por algum motivo, ele apagou a tela e aí eu precisava começar tudo de novo. E como já estava fazendo a prece de encerramento ontem lá, e eu estava aqui assim, tão concentrada, de olhos fechados, e eu não vi que o computador tinha desligado. Só vi quando já estava, sei lá, não sei quanto tempo já fazia isso. Então, eu optei por não voltar, porque ia demorar até eu reconectar e fazer tudo de novo, né? E aí me disseram, não, tudo certo, a Michele fez a prece de encerramento lá. Então, vocês que estavam lá, me contem já. Agora a gente desconfia, tu manda fechar os olhos e cai fora. Não dá pra confiar, né, Fábio? Ai, me contem como é que foi. Quem estava lá ontem. Foi nosso grupo de reequilíbrio energético, né? Começou ontem, foi o nosso primeiro encontro de 4 e houveram muitos relatos depois, né? No final do grupo, de pessoas que acessaram imagens, que acessaram emoções do campo familiar, né? E como é que vocês estão hoje, quem estava lá ontem? Tudo bem? Dormiram bem? Muito interessante, diz a Michele, muito bom. E é assim, né? Depois do encontro, outras imagens vão fazendo sentido, né? Aquelas de ontem surgem e talvez para algumas pessoas na hora não faça tanto sentido, né? Mas depois aquilo vai reverberando e vai encontrando também um lugar, né? Muito bom saber. Então, segunda-feira temos o nosso segundo módulo. Vai ser um mês de caminhada. Se ontem para alguém não fez tanto sentido, nos próximos vamos ver o que nos aguarda, né? Ontem eu falei sobre o pertencimento e antes de ontem, como foi para vocês aquelas coisas que eu falei sobre isso? Vocês assimilaram bem aquela segunda parte ali sobre quem pertence ao grupo familiar, onde também os agressores fazem parte do seu grupo familiar, onde também uma pessoa que pode ter causado mal, né, no grupo familiar, um assassino até, né? Ele também faz parte do grupo familiar. Como é isso para vocês? Talvez possa soar um pouco pesado, né? A Cleci diz de ontem que foi muito bom, só via meu pai, mas tive apagões. E conforme eu conversei lá, né, Cleci, ontem, o que são esses apagões, né? Você fica um pouco fora. E nesse momento, ou a sua alma ainda não está pronta para acessar coisas mais profundas, ainda você talvez busca uma maneira inconsciente de não se conectar com algo,
né? Pode ser isso. E pode ser também que você fica um pouco anestesiada enquanto esse trabalho vai sendo realizado no seu corpo espiritual, né? Porque ali é um trabalho profundo, espiritual, energético. E todas as pessoas que estão ali estão nesse campo, né, de trabalho com a espiritualidade. Então, nos próximos, é um caminhar, né? Então, nos próximos, tenho certeza que outras coisas vão também acontecendo. Boa tarde, Leisa. Sejam bem-vindas. Então, ontem eu falei sobre essa questão do pertencimento, né? Vamos ver o que a Fábio está dizendo antes que o comentário suma. Durante essa noite, não sei se sonhei ou me lembrei de uma situação com meu pai, que me trouxe um entendimento de alguma coisa que eu sempre ignorei. Não lembrei quando acordei o que era, só sabia que fazia sentido. Gente, que lindo! Que lindo! Porque durante o sono também esse trabalho, ele continua, né? Você acessou algo lá ontem no grupo e aí você às vezes não está totalmente ali consciente, você pode ter alguns apagões. E aí depois quando você dorme, então a sua alma traz alguma coisa, um entendimento, às vezes até mesmo um encontro com o seu pai, né? Que já faleceu. Talvez até um encontro de alma, né? E aí, então, ela diz aqui que trouxe um entendimento de alguma coisa que ela sempre ignorou, que agora acordada não lembra o que é, mas que sabe que aconteceu alguma coisa e que fazia sentido. E quando isso acontece, embora você não tenha consciência e a memória disso, isso inevitavelmente muda o seu coração, muda você, né? E ela diz, eu sempre trabalho as questões com minha mãe, porque acho que com meu pai estava tudo certo. É sempre assim, né? Nós achamos uma coisa e depois vamos lá no campo e vemos que é outra. E assim, ó, às vezes acontece que a gente tem um bom relacionamento com o pai. A gente tá tudo bem. Eu me dou bem com o meu pai, ele tem um lugar comigo na vida. Nós dois temos muita afinidade. Só que mesmo assim, pode ser que esse seja um dos problemas quando nós temos esse bom relacionamento com o pai e ocupamos um outro lugar junto dele, né? Que não aquele de filha, que não com aquele olhar de pequeno, que não com esse olhar de acolher aquilo que é, mas de não interferir, de não desejar salvar, de não querer estar às vezes em primeiro lugar, né, pro pai. Então, um trabalho desse, ele traz à tona muita coisa, né? Traz à tona coisas que a gente não tem ideia, são bloqueios que a gente não tem ideia que tem, são traumas, são imagens que foram construídas em nós lá na nossa infância, né? Então, essas imagens, como eu dizia ontem ali, né, no grupo, às vezes foi um instante, foi um flash, foi um trauma, e depois você esqueceu no seu cérebro, na sua memória, você não lembra mais, mas na sua alma isso ainda reverbera. Isso ainda, energeticamente, ainda traz para você alguma coisa, né? Então, ontem, quando eu falava aqui na live sobre também o pertencimento, né? Quem é que pertence ao grupo familiar? Quem são as pessoas que fazem parte? No nosso coração, à primeira vista, pode parecer que não seja certo que um perpetrador, né? Que um criminoso que fez algo com a nossa família faça parte do grupo, ou que alguém do nosso grupo que foi prejudicado por outra pessoa faça parte daquele grupo, né? Nós queremos a separação no nosso pensamento, né? Mas quando é que a alma encontra a paz?
Sinta aí para você, quando é que a sua alma encontra a paz? E você vai perceber que a sua alma encontra a paz quando todos são vistos, quando nada pode ser excluído ou nada precise ser excluído. Você vai perceber que você encontra a paz quando todos têm o seu lugar, quando esse olhar é amplo para todos, quando você olha à sua volta, né, na sua alma, e você não está conectado com alguém por causa de um ressentimento, ou por causa de uma dor, ou por causa de um sentimento de abandono, ou por raiva, ou por uma mágoa, ou por nada. Imagina que agora você veja um grande grupo de pessoas que são seus familiares, que são pessoas com as quais você convive no seu mercado, no seu trabalho, pessoas com as quais você se relaciona. Imagine você nesse grupo grande com tantas pessoas. E imagine que você olha para todas essas pessoas e todos são iguais. E todos estão ali e tá tudo certo, e tá tudo bem. E você nem sente culpa diante deles, nem arrependimento, nem vergonha, nem você precisa deles, de alguma coisa que eles possam te dar, e nem eles precisam de você. Sinta como se isso acontece na sua alma, como você se sente bem tendo isso. Eu acho que aqui é o meu som, né? Então imagine como é quando você olha para todos e você olha também para aquelas pessoas que teoricamente provocaram o mal no seu grupo familiar ou para você, e você olha para todos sem julgamento. Você olha para todos e você sabe que todos têm o seu lugar, que todos têm o direito de pertencer. E perceba como então você sente no seu coração uma paz quando isso é possível. Então você não precisa fazer justiça, você não precisa temer nada, você não precisa compensar ninguém. E todos fazem parte, todos pertencem. Então, com o trabalho das constelações e com esse trabalho que eu faço aqui com vocês, nessas lives e nesse grupo, né, do Caminhos da Prosperidade, nesse grupo do Reequilíbrio, nas segundas-feiras à noite, o meu objetivo, né, o meu propósito é te levar a ter esse olhar amplo para todos. E quando você tem esse olhar amplo para todos, você então encontra a sua paz, sem julgamento. Para contribuir com isso, eu vou fazer uma leitura aqui nesse livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, onde ele fala: só o amor liberta. Quem puder fechar os seus olhos e quiser ouvir essa leitura assim mais compenetrado e não estiver almoçando agora, então fique à vontade. Bert Hellinger diz assim, só o amor liberta. Agora gostaria de interromper a enumeração, porque ele estava falando de quem faz parte do grupo familiar, né? Eu li essa parte ontem. Quem não assistiu a live de ontem e quiser compreender, pode voltar ali no feed e assistir. Ele diz assim: e falar de como os excluídos podem ser trazidos de volta. Só o amor é capaz disso. Que amor? O amor preenchido. Ele é sentido como dedicação ao outro, como ele é. Ele é também sentido como luto pela perda.
é sentido especialmente como dor por aquilo que porventura fizemos de mal para o outro. Sentimos também se esse amor alcança o outro, se o reconcilia, se o deixa em paz, se ele assume o seu lugar, permanecendo nele. Então, essa consciência coletiva também encontra a paz. Aqui, nós vemos que essa consciência está a serviço do amor, a serviço do mesmo amor por todos os que fazem parte nessa família. Então, quando ele fala aqui assim, que é sentido especialmente como dor por aquilo que porventura fizemos de mal pelo outro, e que ele é também sentido como luto pela perda. Então, quando, por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha perdido um bebê e ela estava no hospital ainda após aquele processo todo é um processo violento, né, de curetagem que se chama, onde se extrai o bebê de lá. E aí já vem uma ressalva, né, que seria ideal que se esperasse que o corpo da mãe expulse o bebê, a não ser quando há um risco de infecção, que já faz muito tempo, mas normalmente o próprio corpo faz esse trabalho de expulsão, né? Então não tem essa violência com os ferros. Eu atendi um tempo atrás uma mulher que veio e ela estava muito na dor, né? Porque ela estava grávida depois de muito tempo de casada e sem poder ter filhos, e ela engravidou. E quando ela foi fazer ultrassom, se percebeu que o bebê não tinha mais vida. Ou seja, ele ainda não tinha mais vida, ele tinha parado de se desenvolver e estava num processo que estava finalizando a vida, né? E então o médico chamou e disse que seria ideal que ela fizesse esse processo de extração, né? Veja como essa palavra é forte, né? De extração desse corpo do bebê que estava ali. E aí ela veio para mim muito na dor, porque ela não tinha aceitado ainda, né, que essa vida tivesse acabado. Ela queria que talvez ainda esse bebê tivesse uma chance, né, de viver. E já estava marcado para ela ir no dia seguinte de manhã lá no hospital para fazer essa extração. E quando ela chegou, foi um atendimento assim de emergência, ela disse: eu preciso muito. E aí ela já é uma cliente que eu já conheço há um tempo. E quando ela veio, então eu disse a ela: por que extrair? Por que não esperar que o tempo faça aquilo que tem que ser feito, aquilo que é para ser feito? Por que apressar algo? Ir lá, introduzir esses ferros, fazer esse processo de dor física e emocional, né? Causando um trauma. Por que não esperar que o seu corpo, que o seu filho que está ali finalize essa existência dele com dignidade, né? Finalize essa existência com dignidade, sem precisar ser retirado à força. Por que não esperar e respeitar esse momento tão difícil dele, né? E seu também. E ela disse: então tu acha que eu não vou lá? Eu disse: olha, a não ser que haja uma recomendação médica de que se você não for, vai te acontecer alguma coisa ruim, né? Mas se não é isso, espera. Ela disse: não tem nada, só porque ele disse: já vamos, né? Já que não tem mais como continuar, já vamos encerrar isso, e deu. E aí então eu orientei ela para que ela esperasse pelo menos alguns dias, né? E que quando houvesse essa expulsão do próprio corpo dela, né, nesse processo natural de encerramento daquela vida que estava ali, que ela recolhesse o corpinho, né, pequenininho do bebê que ia sair. Ela estava de 8 semanas, eu acho. Era bem pouco tempo.
que ela recolhesse isso, né, esse corpo, esse invólucro desse espírito por esse tempo, e fizesse uma cerimônia ali, né, de acolhimento desse filho, de olhar para ele, de dizer: meu filho, né, eu concordo que você não pôde ficar por mais tempo, eu vejo você, você faz parte desse grupo, você é meu filho, você tem o seu pai, você tem o meu amor, e eu vejo você. Muito obrigada por ter estado comigo nessas 8 semanas, né? Fazer essa despedida, e para que então depois ela o sepultasse em algum lugar, lá em casa, mora numa casa, em algum lugar, você vai lá e sepulta, né, esse pequeno corpinho que quase não se vê, que está ali junto, né, com essa placenta, enfim, e planta lá uma árvore, uma flor, alguma coisa, para que sirva como uma referência, né, do amor seu por ele também, e para que ele realmente possa existir. Então se passaram alguns dias, e aí ela então me mandou mensagem, acho que uma semana depois, ou ela mandou uma mensagem, ou ela retornou aqui para uma consulta novamente, não lembro bem. E ela me disse: eu não voltei lá no hospital, eu esperei o processo se completar, e quando veio, né, eu fiz como tu me falou, e eu tô muito em paz. E não foi traumático como eu imaginava que seria, né, se eu tivesse ido no hospital e tivesse feito aquele processo de extração. E foi tão bonito e foi tão emocionante, e eu e o pai do bebê, nós nos unimos tanto a partir daquele momento, e foi tão bonito esse processo, e ela queria me agradecer. Passaram-se alguns meses, ela engravidou novamente, e aí então essa gestação veio, né, continuou com saúde e tudo mais. Então ela me procurou novamente, ela mora em um outro país, né, e ela veio de férias, eu não sabia que ela estava novamente grávida, e ela então veio de férias e veio novamente para um atendimento, e quando eu vi que ela estava grávida, eu não sabia, né, que ela estava, foi uma surpresa. E ela estava muito bem, e ela disse: eu tenho certeza que ter feito aquele procedimento daquela maneira, quando houve aquela perda antes, contribui para que eu tenha estado tão bem no começo dessa gestação, sem medo, sem nada disso, assim. Então ela queria agradecer, né, por isso, e estava muito feliz com esse processo. Então eu conto essa história para você, para que você perceba o que é vivenciar esse luto, né? Quando um bebê não pode nascer, como é importante ser visto. Porque eu já atendi, e nessa fala aqui do Bert Hellinger, né, é preciso que haja esse luto, eu já vi mulheres que, por exemplo, teve a perda do bebê, tá lá no hospital, percebe que houve um aborto, e aí então ninguém fala mais disso, e então o marido já diz assim, ou o médico diz assim, tudo bem, você pode ter outros, daqui a pouquinho tu tenta de novo, deixa passar uns 2, 3 meses e aí tu tenta ter outro. Como se aquela vida não tivesse importância nenhuma, como se um filho fosse um projeto, um quadro que você está pintando, e de repente aconteceu um acidente ali, e você diz, deixa, agora eu vou pintar outro, né? Como se fosse uma coisa sem vida. Então eu já vi muito isso, da pessoa perder um bebê, e aí o parceiro ou a família, ninguém fala mais disso, e a própria mulher não fala mais disso, porque dói, porque é como se não foi nada. E quando é amanhã ou no mesmo dia, volta para o trabalho. Perdeu o bebê lá de manhã e à tarde já tá lá no trabalho novamente, ou no dia seguinte já tá indo lá porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Quando é lá no comecinho da gestação e que não sofre um abalo físico tão grande, né? E age como se não fosse nada.
Então ali não houve um luto, não houve aquele momento da dor, não houve aquela cerimônia até mesmo de reconhecimento dessa dor. E quando não há esse luto, e quando não há essa dor, e não há esse reconhecimento, é como se aquele bebê não existiu. Então, quando Bert Hellinger fala aqui, ó, ele é também sentido como luto pela perda, é qualquer perda que você tenha, né, no seu grupo familiar, que você não se ressente daquela perda, ou que você não vivencia um luto, é como se não foi nada. Ou até mesmo uma pessoa, às vezes, que se envolveu no crime, ou que cometeu um crime, você não vivencia isso como um luto, você fica com raiva, você fala mal daquela pessoa, você não lamenta que ela esteja sofrendo e que ela vá sofrer essas consequências, você fala com raiva, com desprezo, com, sabe, com arrogância. A Fábio diz assim: há muitos anos eu falei essa frase para uma mulher. Como a nossa imaturidade fere os outros, né? Na ânsia de consolar. Obrigada, Fábio, por dizer isso. Muitas pessoas falam isso. Ah, tudo bem, depois daqui a pouco tu tem outro, né? Porque atualmente se vê mais com esse olhar, Fábio, né? E até médicos. Eu já tive clientes que o médico disse: tudo bem, daqui a pouco tu vai ter outro. Não, tudo bem, era pequenininho, né? Era só 3 semanas. Muitos médicos até falam isso. E mais antigamente, assim, não havia ainda muito essa consciência, né? De que é uma vida, de que é um filho, de que para aquela mulher é uma mesma dor, né? E quando você tá grávida de 2 dias, que você souber, que você sentir que você tá grávida, que seja 2 dias, você já sofre se perder. E você sofre, eu sofri quando eu pensei que eu tava grávida. Tipo, nem pensei. Eu nem tive certeza, mas eu pensei que estava grávida. E aí eu menstruei, meu Deus, eu entrei num luto, eu chorei. Eu já tinha os filhos, né, assim, mas não era uma gravidez que eu estava querendo, esperando, porque eu não tinha nenhum. Mas eu achei que eu estava grávida, a menstruação atrasou, eu me senti que eu estava grávida. E quando a menstruação veio, nossa, como eu chorei, eu lembro até hoje. Depois de muitos anos, né, agora conhecendo a constelação, em uma constelação lá na escola Hellinger, eu descobri que realmente eu estava grávida, que tinha realmente sido um aborto, né? E eu nunca tinha tido essa confirmação. E então eu senti ali como aquele luto mesmo, sem eu ter a certeza que estava grávida. Aquela tristeza, aquilo tudo também me fez bem, aquilo também me curou a alma. E quando eu soube disso numa constelação, eu chorei muito. E aí eu pude realmente incluir esse filho, porque até então foi um luto, mas não houve uma inclusão, né? Porque teoricamente não tinha sido. E aí depois é que eu pude realmente dar um lugar e dizer: sim, eu tenho 4 filhos, né? 3 estão aqui comigo e 1 está no plano espiritual. Valdir disse: no momento às vezes é necessário consolar a mãe, depois precisa trazer a realidade e orientar a mãe segundo a espiritualidade. Consolar a mãe, né, nesse sentido de acolher, de abraçar, de dizer sim para aquela dor que ela está sentindo naquele momento, e não querer que ela não sofra, e não dizer assim: mas tá tudo bem, né, tava ainda bem que foi de pouquinho, de pouco tempo, ou de dizer que tudo bem, daqui a pouco vai vir outro, era melhor que foi assim do que nascesse com problema, né? Foi melhor que foi assim, quem sabe ia nascer um bebê com alguma necessidade especial, né? Então no desejo de consolar a mãe,
a gente pode acabar ferindo ela. Então, a melhor maneira da gente consolar essa mãe é acolher, né? É acolher aquela dor, é deixar que ela chore mesmo, é dizer sim a um filho seu que morreu, né? Então vamos fazer uma cerimônia para ele, vamos pensar em um nome para o seu bebê, em fazer algum... não foi possível ter o corpinho dele lá para fazer uma cerimônia, né? Então vamos fazer em algum lugar, plantar uma árvore, alguma coisa para lembrá-lo, mas sempre que possível, resgatar esse pequeno corpo e plantar em algum lugar na terra, né? Não deixar que seja jogado fora como uma coisa qualquer, porque não é uma coisa qualquer, né? Então, quando nós vamos falar da espiritualidade, né, Valdir? E é importante fazer esse olhar aqui, que o que acontece quando uma criança não chega a nascer, né? Ali, naquele corpinho que começou a se desenvolver, desde o momento em que há a fecundação do óvulo e se forma ali uma célula embrionária, há uma conexão espiritual já, há um espírito destinado àquele pequeno corpo e que futuramente vai chegar a nascer, né? Então, não era só um corpo, não era só uma matéria, já há uma conexão espiritual. E o que acontece quando esse espírito, ele vem, no caso como essa minha cliente, né? Depois esse outro bebê que ela engravidou pode ser o primeiro ainda. Pode ser aquele que veio e que por algum motivo não conseguiu nascer. E aí então ele volta novamente depois na outra gravidez? Pode ser. Mas pode ser um outro espírito que precise apenas daquela experiência, daqueles dias ali, conectado com a matéria. Por que conectar-se com a matéria por tão pouco tempo? Acontece que, às vezes, um espírito ele está no plano espiritual, né? E ele está tão perturbado, ele está com tantas ideias confusas, ele está tão envolvido com tantas coisas, numa confusão mesmo, mental, emocional, que ele, quando ele é conectado à matéria, ali nessa célula embrionária, é como se ele tem um pouco de paz, é como se ele fica agora um pouco alheio a tudo aquilo que espiritualmente esteja acontecendo com ele. É também uma oportunidade de ele reconstruir-se de alguma forma energeticamente quando o corpo dele está com muita debilidade energética. Então ele vem e se conecta com aquela célula embrionária e dali ele obtém energias, fluidos corporais, né, da matéria, físico, para que ele, como espírito, através desse fio, através do qual que ele está conectado, ele consiga se reorganizar, ele consiga se reconstruir de alguma forma o seu corpo perispiritual. O que é o perispírito, né? É esse corpo, é esse envoltório que envolve a alma. O que é... Eu não tenho aqui agora um copo para mostrar para vocês, mas imagine que você tem um copo e você tem um copo agora, você tem água dentro do copo. A água não tem uma forma, dependendo do formato do copo, a água ocupa aquele espaço, né? Se é um copo mais estreito, se é um copo mais largo, a água entra lá dentro e ocupa esse espaço. Isso é a alma. A alma não tem uma forma, ela não tem um formato, ela não tem olho, cabeça, pé, mão, braço. Isso é o corpo, que funciona como o copo lá para a água, né? Então, o corpo é o copo, digamos assim, e a alma é a água que vai dentro disso. Mas nós temos o corpo espiritual, né?
que é o perispírito. Então imagina que você tem 2 copos de plástico, um dentro do outro. Então você coloca água dentro de um copo de plástico, que é o perispírito. E esse perispírito, então, agora vai modelar um outro copo que não tem uma forma muito definida. Então, esse outro copo colocado nessa matéria mais maleável, digamos assim, vai modelar o corpo físico. Vocês estão entendendo aqui, gente? Se tiver alguma pergunta, vocês vão falando. Então, nesse sentido, se o perispírito contém alguma anomalia, se ele tem algum déficit, alguma dificuldade, ele vai também transferir isso para o corpo físico. Tá? Então, quando uma pessoa nasce com, por exemplo, sem um braço, vamos dizer, porque no perispírito dela não tinha esse braço, porque esse espírito, essa pessoa tinha lesado esse perispírito dela. Então, o corpo físico também vai nascer dessa maneira. Então, nesse sentido ali, como eu falava do bebê que não nasce, às vezes ele vem apenas para ajudar a reconstruir esse corpo perispiritual dele, para que numa próxima vez ele possa já nascer com um corpo onde já não tenha aquelas dificuldades que tinha lá no perispírito dele anterior. Então, com essa energia ali, ele consegue se reconstruir. Pode ser por isso que acontece um aborto espontâneo. Existem muitas possibilidades. O perispírito seria o segundo corpo, ele é um corpo espiritual. O perispírito é aquilo que quando eu estou aqui, eu vejo, se eu tenho uma mediunidade de clarividência, eu estou aqui, eu vejo o perispírito daquela pessoa, eu não estou vendo a alma dela. Então, o perispírito, ele é um tipo de matéria também, mas ele é invisível. Então, quando você vê um espírito, na verdade, você está vendo o perispírito dele, né? Existem, por exemplo, os chakras. Os chakras são órgãos espirituais do perispírito. Então, quando nós morremos... o perispírito seria o segundo copo, o perispírito seria o primeiro copo. Então, a água é a alma, o primeiro copo é o perispírito e o segundo copo é o corpo. Não seria delicado nomear esse feto mesmo sem saber o sexo? Sim, tem um nome. Esse bebê é preciso dar um nome para ele e dar um lugar. E a mãe sabe qual é o sexo do bebê. Se você vai perguntar, tá, mas olha só, qual é o nome desse seu bebê que faleceu? E você já vai dizer, é fulano de tal. Você já vai vir um nome para você, a sua alma sabe. Entendeu, Marlene? Vocês entenderam? Então, a água é a alma, o perispírito é o primeiro copo que contém essa alma, o segundo copo é o corpo físico. Então, quando você morre, quando eu morro, quando nós morremos, o que acontece é que sai esse primeiro copo com a alma e o segundo copo é aquele que, então, com a saída desse primeiro copo, apodrece e vai ser lá sepultado lá no cemitério ou vai ser cremado. É um invólucro, é como uma embalagem, né? Que fica ali, por isso não faz sentido que nós ficamos preocupados com o que acontece com o corpo depois. Se vai, agora no Dia das Almas, eu preciso ter lá uma capela mortuária muito enfeitada, muito bonita, e eu vou colocar fotos lá, e eu vou lá visitar esse mausoléu, esse lugar. Essa pessoa não está mais lá. Foi o copo que foi sepultado lá. Nós podemos sim reverenciar esse corpo
com gratidão, porque foi uma casa onde aquela pessoa que você ama viveu durante um tempo, né? Então esse corpo que eu estou agora, que cada um de vocês está, foi meu fone, fica caindo. Vamos ver. Esse corpo, nós devemos respeito a ele, né? Reverência, porque ele nos serviu durante tanto tempo, né? Gratidão a ele, reconhecimento, respeito, né? Mas esse corpo não passa disso, é como aquele carro que você tem. Esse carro te leva a alcançar um destino. Eu vou agora de carro até lá em Porto Alegre ajudar lá as pessoas, né? E talvez aconteça algum acidente com o seu carro no meio do caminho e você não possa mais continuar, dá uma perda total nesse carro. E não dá mais para continuar naquele carro. Então você desce do carro e você vai ter os recursos para você comprar um novo carro. Assim é o seu corpo físico. Você utiliza esse corpo físico até que de repente acontece uma pane no seu corpo físico, seu coração para. Vocês viram lá esse médico cardiologista que foi para o Rio Grande do Sul ajudar lá e chegou lá e teve um infarto fulminante, morreu. O corpo físico parou de trabalhar, parou de funcionar. E agora o que acontece com esse corpo físico? Vai ser sepultado, vai ser reverenciado, muito obrigada, nós vamos chorar lá, né, no sepultamento de alguém, porque aquele corpo físico é a representação daquela pessoa, da existência daquela pessoa entre nós. Mas aquele corpo físico não é a pessoa. A pessoa já foi para o plano espiritual. Vocês lembram de uma carta psicografada que eu li aqui outro dia, de uma pessoa dizendo que sofreu um acidente de carro e que ele achou que fosse apenas um pesadelo, que ele tivesse dormido e tivesse sonhando, porque ele via o corpo dele lá entre as ferragens no carro, e depois quando ele viu o corpo dele no sepultamento, foi que finalmente ele se deu conta de que realmente ele tinha morrido, né? Então ele entrou num choque, num susto muito grande. Meu Deus, como assim eu morri se eu tô vendo o meu corpo lá? Tu lembra, né, Dioné? Tem pessoas que sonham e dizem assim: Marileide, eu sonhei que eu saí do meu corpo de noite lá e eu vi o meu corpo na cama. Quem já teve essa experiência? Ou já ouviu alguém contar? E a minha mãe dizia: meu filho, nem fala nisso. Há poucos dias alguém me disse isso, que contou pra mãe quando era adolescente, assim, quando era menino. Mãe, eu tava dormindo lá e de repente eu me vi, eu tava no alto e eu vi o meu corpo lá na cama e tal. E a mãe disse: meu filho, nem fala uma coisa dessa, Deus me livre, não, nem fala. E daí, em outras vezes, ele teve novamente essas experiências, e de tanto a mãe com medo, né, dessa experiência, o que é isso? É o medo da morte, né? Será que meu filho tá enlouquecendo? Será que vai morrer? Será que isso é uma coisa ruim? O desconhecimento, né? Então essa mãe dizia: não, meu filho, pelo amor de Deus, nem me fala um negócio desse. Então ele não falou mais. A Marlene diz que acontece isso com ela, né? Então quem tem isso, é uma coisa que me acontece também. Na semana passada eu tive uma experiência que eu até contei para minha filha, foi muito legal. E nessa experiência, que não é um sonho, gente, não é um sonho, você realmente está ali. É o seu copinho, deixou um copinho lá na cama dormindo e saiu. Mas agora eu vou morrer se esse copinho sair, né? Então significa que... não tá parando muito esse fone aqui. Se parar de sair o som aí, vocês me dizem. Então quer dizer que agora esse copinho saiu e o seu corpo ficou lá na cama, você corre o risco de morrer? Não, não corre o risco de morrer.
Então eu vou explicar para vocês amanhã como isso funciona, tá? Como é que você sai do seu corpo à noite, como é que à noite, quando você pensa que está dormindo e você está tendo um pesadelo, não é um pesadelo, você realmente está vivenciando isso, né? Então, essa experiência eu vou falar para vocês amanhã sobre isso, sobre como funciona essa coisa do copo, tem perigo de morrer, não tem perigo de morrer, o que fazer? A Marlene diz, eu vi meu corpo no centro espírita, acordada. Sim, é isso mesmo, e a gente vê, e é lúcido, né? E amanhã eu vou falar um pouco disso, então, e das experiências que são feitas no mundo a respeito disso para comprovar. A gente fica assustada porque não conhece, né, Marlene? Porque quando a gente já conhece, a gente acha maravilhoso. E quando tu tá lúcida e tu sabe que tu tá lá e que o teu corpo tá lá dormindo e tu tá lá acordada, tu aproveita isso ao máximo. Tu diz assim, para aí, então agora eu vou aproveitar isso aqui. Porque é uma oportunidade, não chega a ser uma mediunidade. Não é uma mediunidade, mas é uma aptidão que pode ser desenvolvida, inclusive, sabiam? Tem pessoas que não têm isso, mas que podem desenvolver. Diferente de outras mediunidades, né? Que claro que isso não é uma mediunidade, mas diferente de outras aptidões, essa é uma que se pode desenvolver. A Jéssica disse, já tive a sensação, mas quando acordei não conseguia mexer os braços, foi estranho. Também é uma sensação que você pode aprimorar para você conseguir sair do corpo. Então tem como aprender a fazer isso, e amanhã eu vou falar para vocês sobre isso também. E que bom esse compartilhamento de vocês aqui, porque ajuda também para eu saber onde melhor eu posso ajudar vocês. Isso que você teve ali, Jéssica, é chamado que é pode ser uma catalepsia, né? Que é projetiva, a gente fala catalepsia projetiva, a pessoa não chega a fazer a projeção, mas ela sente que está presa no corpo, às vezes quer falar, escuta o que está acontecendo à sua volta, mas não consegue se mexer. Ficou com medo, sim. E às vezes vê outros espíritos à sua volta e diz, mas tinha lá um monstro, tinha não sei o que, e estava perto de mim e eu queria chamar alguém e eu não conseguia, e é desesperador. Então amanhã eu vou falar sobre isso e ensinar vocês também a como sair da catalepsia projetiva, que é esse processo. Sim, exatamente isso. E eu vi o meu primo desencarnado, diz a Jéssica. Sim, porque aí tu tá no espírito, né? E aí tu consegue ver o plano espiritual. E vai ter muitas coisas, talvez, que você vai ver diferente de quando você tá no corpo físico. Por exemplo, você pode ver a sua casa e a sua casa pode ser diferente daquilo que ela é fisicamente. Isso também tem uma explicação e eu vou explicar sobre tudo isso amanhã, porque senão a nossa live vai dar 2 horas e eu tenho daqui a pouquinho um atendimento. Tá certo? Então, um bom dia para vocês. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então agora, nos conectando com todas as pessoas do sema familiar seu, que não foram vistas, que não foram reconhecidas, que não foram choradas, todas as pessoas pelas quais ninguém ficou de luto, ninguém falou, todas as pessoas abandonadas, esquecidas, dadas, perdidas. E nós aqui agora, nos conectando com todas elas, nos conectamos também com uma força maior, divina, que é Deus. E pedimos a Deus a proteção, o amparo para todos nós. Que Tu, Senhor,
proteja, ampare, inclua no teu amor, no teu coração, a todos nós, especialmente aqueles que mais necessitam. E que possamos todos nós, ó Pai, incluídos no teu coração amoroso, justo e bom, aprendamos também a incluir todos nos nossos corações e busquemos também sermos iguais a Ti. Que possamos hoje olhar para todas as pessoas sem julgamento, sem condenação, incluindo todas, sem exceção, com amor. E que assim seja. Então amanhã nos encontramos. Obrigada por lembrarem aí da oração. E amanhã nos encontramos para, eu acho que o Fábio, amanhã é a live de número 59, eu acho, né? Eu acho que é. Obrigada também a todos vocês. Grande beijo. Até.